Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. O nosso projeto, IDJ, quando montamos o podcast Novo Hunter, tínhamos como objetivo principal trazer profissionais que fazem a diferença nos seus mercados, que trazem conteúdos consistentes para essas nossas reuniões, para esses nossos bate-papos. É isso, DJ? É isso, a gente está com a Fernanda Osteto, da FURB, é a pessoa de marketing e comunicação da FURB, né? Coordenadora de marketing, coordenadora do curso de publicidade também, e algumas outras coisas, né, Fernanda? Também. Seja muito bem-vinda, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, imagina, é um prazer estar aqui. Fernanda, conta um pouquinho da tua trajetória, né, profissional e também a tua trajetória na FURB. A FURB, e fala o que é a FURB pra gente, né? Tá bom. Então, a FURB tem uma história na minha vida, porque eu morava em Florianópolis, né, com a minha mãe, meu pai é de São Paulo, e eu vim estudar na FURB, porque só tinha publicidade e propaganda na FURB na época. Eu sou da segunda turma de publicidade do estado, né? E aí vim para cá e me formei na FURB e depois fui trabalhar. Eu já trabalhava em agência de propaganda desde a época da faculdade. Esse ano está fazendo 30 anos que eu estou na área. E aí depois fui para Floripa. Fiz minha pós-graduação em marketing em Florianópolis e trabalhei lá atendendo clientes como todo o Sistema S, Costão do Santinho, até infernizar o dono da agência para me levar para o escritório de São Paulo, porque eu queria ir para São Paulo. E coordenei o escritório lá e quando ele falou assim, não, Fernanda, mas eu preciso de você aqui de volta. Eu falei, não, eu não volto, não quero mais. Trabalhei em agência em São Paulo e depois trabalhei como gerente de circulação assinaturas na Editora Abril. No auge da Editora Abril, tive esse privilégio, quando eram 20 andares na Marginal Pinheiros, ali perto de Shopping Eldorado. Era muito bacana. Então, era uma estrutura, trabalhar lá era incrível, era uma cidade, porque tinha academia, refeitório, cafeteria, né? Muita gente circulando o tempo todo. E lá eu fui gerente de produto da revista Exame, Info, VIP e Você S.A., cuidando da carteira de assinantes e todo o resultado financeiro. Foi ali que eu tive que ir atrás do conhecimento de finanças, que eu não tinha, né? Eu vi a importância, né, no marketing de você entender um pouquinho mais da parte financeira, porque eu era responsável pelo resultado. E todas as campanhas já naquela época em que a gente fazia o marketing direto muito forte, a internet representava 10% da minha venda de assinatura, né? Mas todos os canais passavam por mim e o marketing direto muito forte, né? Então, acho que o DJ também, que é da área de marketing, sabe, a gente teve também como ver toda essa mudança no marketing. A transição de modelo, né? Meu Deus, eu comecei em agência quando não tinha software de editoração gráfica. Tinha um desenhista, um ilustrador. FaceTap. Depois acompanhei todo esse processo, né? E a gente vendo hoje, isso é muito bacana. A gente fazia teste AB em marketing direto, em mala direta, e hoje se fala tanto, né, no digital, no marketing digital, vamos fazer teste AB. Meu Deus, isso a gente fazia já. São as mesmas técnicas em novas plataformas. Eu trabalhei na Rap Collins, que era agência de marketing direto, e a gente fazia isso para Credicar, para Itaú, enfim. Exatamente. Exatamente. E aí, lá na Editora Abril, eu ganhei um prêmio da ABEND, da Associação Brasileira de Marketing Direto, para uma campanha B2C para a revista Info. E depois, meu marido veio para cá, voltou para Blumenau, porque eu também conheci meu marido em Blumenau na FURB, né? Ele recebeu uma proposta para voltar, ele voltou e logo depois, então, aí eu pedi demissão, voltei e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E fui fazer mestrado e fui tentar alguma coisa e tudo mais. Eu sempre quis dar aula e comecei a dar aula e super me identifiquei, assim. E comecei a dar aula e terminei o mestrado. Entrei no mestrado grávida de 5 meses, me chamaram de louca, né? Mas terminei o mestrado e continuei dando aula desde então. E em 2006, o reitor era o Eduardo Deschamps. Ele me chamou para coordenar o marketing lá. E foi uma experiência incrível, porque eu vim da iniciativa privada, onde o foco é resultado,
Daqui a pouco eu estou na FURB, uma instituição com uma estrutura pública e uma receita privada. Então você tem que fazer as coisas acontecer, mas elas têm um formato, né? Tudo tem que ter licitação. Para mim foi uma experiência. Mudança de paradigmas. Nossa, né? E aí, e tinha uma equipe grande para gerir, que eu nunca tive, de mais de 20 pessoas, né? Então, também acho que foi um aprendizado na parte da liderança. Fiquei, os 4 anos que ele ficou reitor, fiquei com ele, e depois, né, houve uma troca de reitoria, e aí eu saí do marketing e voltei a me envolver com curso, na coordenação de curso e tudo mais. 8 anos depois, com a Márcia como reitora, ela me chama de novo para voltar para essa área, voltar à gestão do marketing da FURB. E é interessante porque, de novo, com uma equipe, né? E já volta uma outra pessoa. Acho que aquela experiência lá atrás de gestão, de liderança, né? Hoje veio muito mais madura para gestão de equipe, né? Então, isso é muito bacana. Acho que esse é meu repertório, assim. E como o mundo mudou rapidamente, como você também busca alternativas completamente diferentes, né? Que funcionava lá em 2005, 2007, não funciona mais agora. Então, tudo mudou, o cenário mudou. São parecidos ou os mesmos até muitas vezes, mas as ferramentas, a velocidade de decisão é completamente diferente. Mas a base não muda, né? Então, cada vez mais é informação para tomar decisão, né? Aquela coisa, a base não muda. Você tem uma boa base, você se adapta muito fácil a tudo isso, né? E agora, então, nesse desafio, os últimos 4 anos, eu já estou com a Márcia desde 2019, pegamos a pandemia, né? E agora estamos aí por mais 4 anos na frente do marketing da FURB. E quais que são os desafios hoje da FURB? Fala um pouquinho sobre isso. Assim. Os desafios, quando a gente entrou em 2019, a gente tinha uma rede social muito fraca. A gente tinha cerca de 300 seguidores no Instagram da FURB, por exemplo. Né? Cada post, cada story tinha que passar por aprovação, né, da reitoria. Burocracia. Tinha uma burocracia. Graças a Deus, a Márcia, assim, deu autonomia total nesse processo. E a gente cresceu em 1 ano, a gente já estava com mais de 10 mil seguidores. Hoje a gente já passou dos 20 mil seguidores, né? E nos deixa muito orgulhosos, assim, com esse trabalho de rede social. Havia uma cobrança da comunidade, da FURB estar mais próxima da comunidade. Acho que teve uma questão a ser olhada aí, de 2019 para trás, que a gente teve que mudar a imagem da instituição, uma concorrência muito agressiva. Sim. Né? E aí a gente teve que trabalhar tanto a questão da imagem da instituição, estar mais próximos dos setores produtivos, porque a gente sabe que há uma troca importante ali, né? E as novidades aí do mundo contemporâneo, né? Que também a gente está num desafio em que hoje a gente só faz comunicação da universidade, o que for real, a gente quer algo real, a gente não quer falar, olha, eu sou a melhor, a gente quer falar assim, eu sou diferente, avalia se eu sou melhor ou não, mas... Avalia se faz sentido para você. Né? Exato, a gente veio com essa comunicação agressiva, mas a gente acreditando no que a gente é. Fiz muita pesquisa, todas as nossas campanhas são baseadas em pesquisa. Quando a gente define o público, os personagens que são alunos da FURB, Sim. Quando a gente escolhe é baseado em personas que a gente desenvolveu com a pesquisa, a gente viu que a gente tem várias personas, e a gente tem visto a identificação do público com essas campanhas, né? Legal. Por exemplo, a última campanha que a gente colocou um aluno de cadeira de rodas, a gente teve um aumento bem grande de alunos que entraram na universidade com alguma deficiência. E a gente fica muito contente. Né? A identificação, E a gente fica muito contente, porque a gente está dando oportunidade, né, para muito mais gente ter conhecimento e poder seguir uma carreira, né, ter um futuro diferente, né? Legal. Fernanda, provavelmente você estudou na universidade num período, pelo que a gente conversou, próximo do período que eu estudei, eu saí um pouco antes de você e tal, num período onde, de repente, a FURB, né, é até legal comentar quando a Fernanda fala Márcia é reitora da universidade, né, num período onde a universidade, né, a FURB, a Universidade Regional de Blumenau,
ela tinha quase que um domínio pleno e absoluto do mercado de ensino superior. Ou seja, a concorrência era muito menor. Com o passar dos anos, o normal, como qualquer outro mercado, a concorrência aumentou, a vinda de universidades e soluções, né, vamos dizer assim, de outras regiões do Brasil, vendo o mercado de Santa Catarina como um mercado interessante, fizeram com que a FURB precisasse, vamos lá, afiar o seu machado e mudar algumas estratégias, porque naquele momento, quando a gente entrou na universidade, a demanda era espontânea, né? O pessoal vinha, era um ciclo natural, né? Canalizava lá. Hoje você tem várias vertentes, pode canalizar lá, pode canalizar na outra universidade, assim sucessivamente, nas outras. Como é que foi desde o momento que você assumiu, tanto no primeiro ciclo com o Eduardo e agora nesse segundo ciclo com a Márcia, para mudar um pouco essa ser mais agressivo, sem perder a essência, para conseguir competir, né? Porque virou literalmente um mercado, né? Onde o desejo é conquistar ou ser atrativo o suficiente para o aluno, Exatamente. né? Para o discente. E bem agressivo. E bem agressivo. Sinal. Então, na época do Eduardo, já estava começando a despontar os concorrentes e tudo mais, e uma época eu lembro que eu falava muito assim, eu sou coordenadora de marketing, só que eu só faço comunicação. Eu falava muito isso, porque eu não tinha autonomia sobre o produto. Entendi. Né? E naquela época ainda tinha, internamente, ainda tinha um preconceito, né, de falar em produto. Sim, exatamente. Em mercado. Né? Tinha professor que se arrepiava. E esse grande gap que a gente fala muito e repete aqui várias vezes, que o marketing é apenas o P de promoção, né? Esquece todas as outras áreas, a coisa vem pronta para você, divulga aí, né? E não deu certo, o problema foi a divulgação, Claro, né? claro. E agora a gente está acho que toda essa experiência, a gente está num momento diferente, que está se entendendo que tem que estar tudo redondo. Eu acho que passou esse aprendizado. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi em 2019, eu criei um grupo com todos os coordenadores de curso, os 50 e poucos coordenadores. Todo mundo me chamou de louca, né? Fazer um WhatsApp com um coordenador. Meu Deus, né? Eu falei, não, gente, a gente precisa. Porque É o puro das lamentações. Sim, É louca mas mesmo. tudo bem, precisamos, né? Vai ter que dar certo, porque a gente precisa estar alinhado com eles. Eles também podem ajudar a gente na divulgação. Aham. Então, um cardzinho de WhatsApp que eles me ajudam a disseminar é muito mais forte do que eu ficar só na minha É um público bolinha. influenciador interno muito forte que tem que estar engajado, né? Exatamente. Fundamental mapear e trabalhar com um público desses, né? E deu super certo, assim. E aí a gente vem trocando muito com os coordenadores. Alguns cursos que mudaram o formato do curso já sentiram diferença na demanda de mercado. Legal. Um design que mudou e que agora antes era só design de produto, hoje você escolhe se quer ir para o design de produto ou para o design gráfico. Fez um diferencial. Sem dúvida. Hoje tem tido uma demanda super alta. A educação física também fez um novo formato ali de curso e tentando adaptar preços. Os cursos que se mexeram estão sentindo Com a atuação do marketing entrando nas suas funções normais de entrar no preço. A gente não tem tanta autonomia ainda, porque a FURB ela é muito participativa, né? Então tem os processos do colegiado de curso, departamento, né? Ela tem todo um processo. Os ritmos. Mas já há essa aproximação, essa conversa com a gente, olhar, eles já estão preocupados em olhar o que as concorrentes estão fazendo. Por isso, concorrente é maravilhoso, né? Sim. Porque tira você da zona de conforto. E aí a gente já vê uns modelos bem-sucedidos e outros que vão ter que fazer alguma coisa para se atualizar, né? Porque hoje, como eles são, não há uma demanda, né? Mas ainda assim, a gente tem que fazer essa batalha com alguns dos nossos públicos internos, assim, de falar, não teve aluno porque não teve uma boa comunicação. A comunicação foi feita para todos os cursos de forma igual. Por que deu certo para uns, não deu para outros? Então, o viés da atratividade, né? Para se fazer uma autoanálise. Será que é um formato? Será que é o preço? Será que está adequado, o que a gente está oferecendo está adequado ao que as pessoas estão querendo? Exato. Agora, em abril, a gente vai fazer uma reunião com todos os coordenadores para mostrar exatamente isso, da última entrada de alunos, os cursos que se destacaram, que mudaram e se destacaram, o que aconteceu, para trazer esses exemplos
para quem sabe outros se espelharem e Melhores Tá. práticas, né? Legal. esperamos. E aí até é legal porque, de repente, naquela fase, né, nos anos 90, quando a gente estava dentro da universidade, talvez a estatística de performance dos cursos, quando saiu um vestibular, né, que hoje é totalmente diferente, talvez não fosse levada muito em consideração, porque era uma questão natural. Hoje, quando você traz o número, né, senta, que nem vocês vão fazer, e analisa por que não entrou, quanto houve de demanda no mercado, acho que essas decisões embasadas em dados, principalmente estatísticos de mercado, vendo até o interesse do cliente-alvo, né? E eu gosto de falar cliente, eu sou bastante chato com algumas questões assim, por exemplo, eu não gosto de falar paciente e sempre brigo com os meus amigos médicos porque eu não sou paciente, né? Então eu sou impaciente, então eu sou cliente, né? É a mesma coisa, o aluno eu vejo ele de fato como cliente, né? Quando pensa no viés da universidade, eu tenho que entregar para esse cliente a melhor experiência. A experiência dentro da universidade, on-board, desde o momento que ele entra, não é que eu vou aprovar ele progressivamente, nada a ver com isso. Agora, ele tem que ter condição de fato de se sentir à vontade e entender que ali é um lugar interessante em que ele vai investir o desenvolvimento da carreira dele dentro daquele espaço. E muitas vezes era o mal necessário, né? Por quê? Porque não tinha outra opção. Então, a concorrência, de fato, eu concordo com você, ela é benéfica nesse sentido, porque ela traz para um ambiente de comparação e automaticamente sobe a régua. Exatamente. Como a pandemia, que a diversidade faz você se movimentar e evoluir. Meu grupo com os coordenadores na pandemia foi essencial. A gente conseguiu resolver tudo e em menos de uma semana estava todo mundo dando aula. A loucura dela funcionou. A minha loucura, e funciona até hoje. Agora a gente meio que cortou o bate-papo lá, porque às vezes, principalmente na época de política, deu um probleminha. Então a gente, né, falou assim, então outras discussões a gente vai no chat do Microsoft Teams, que todo mundo conhece, e não vamos fazer por WhatsApp. Mas a gente tem que ter um canal de comunicação. Só que assim, eles estão entendendo que o nosso papel é a captação. Toda a experiência e manutenção, o curso tem responsabilidade. Sim, a retenção do curso, né? Perfeito. Então, é isso que a gente está trabalhando. Eles têm que estar envolvidos em todo o processo. O processo não é de mão única, né? A palavra-chave é alinhamento, né? Essa oferta tem que estar alinhada com a entrega, né? Exatamente. Senão gera essa dissonância ali e aí a pessoa fala, não foi isso que eu combinei, eu não me interessa mais. Exatamente. Mas eu sempre fui assim, de agregar e todo mundo discute junto e pegar ideias, né? Até com a minha equipe mesmo, assim. Tudo é compartilhado, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos discutir, porque quando você está no processo, você se sente corresponsável. Se você está longe, parece a obrigação é só da Fernanda e sua equipe trazer aluno. Não, você tem que pôr para dentro e assumir as consequências da proposta. Mas tem dado certo, graças a Deus tem. Tem uma percepção de mercado, ou de alguns profissionais, ou dos profissionais mais estabelecidos, que é a nova geração é XYZ. Sim. Né? O duelo de gerações. A gente sabe que duelo de gerações existe há milênios, né? na humanidade. É uma característica da espécie. Mas como é que vocês na universidade lidam com isso? E como esse aluno está saindo da universidade para entrar para o mercado de trabalho, né? Essa interface entre os desejos do mercado e o nível de preparação que o aluno sai para ir para esse mercado, como é que está? A gente sempre, a gente viu que hoje, por exemplo, principalmente os jovens estão buscando experiência, principalmente experiência prática, né? Então a gente viu que isso a universidade tem essa vantagem, não é só a aula, sentar na sala de aula e escutar. Hoje, até pela tecnologia que está disponível e tudo mais, ele quer uma vivência diferente, ele está buscando por isso. E te falo que é uma vivência não só do conhecimento técnico, ele também quer toda a vivência que envolve a universidade. Hoje a gente vê as atléticas fortes e tudo mais. Ele quer viver essa experiência. E eu acho que faz parte da maturidade, né? Eu acho que quem passa por essa experiência vai para o mercado de trabalho, além do conhecimento técnico, mas também é mais preparado em lidar com pessoas, com equipe. Eu sempre falo assim, que uma vez eu escutei assim, uma pessoa de RH falando, acho que em algum podcast, alguma coisa assim, ela falando que conhecimento técnico é fácil da gente ensinar e qualificar. O problema às vezes, são questões pessoais, é como uma pessoa... Skills, né?
Exatamente, lida com algumas questões, como ela interage com a equipe hoje é mais importante na hora de você decidir quem fica e quem não fica, do que o conhecimento técnico. Isso a gente dá um jeito e treina, né? E eu acho que é isso, é proporcionar isso que a gente vem buscando. Agora, teve uma mudança de geração, foi por isso que a gente fez a pesquisa do nosso público, porque a gente começou na hora de definir mídia, e eu gosto muito da área de mídia, já fui mídia, a cadeira que eu dou na universidade é de mídia. E aí eu falei assim, será que a gente está indo para os veículos certos? Eu comecei um dia a ficar assustada conversando com alunos, porque isso a universidade te dá, né? Esse contato com os jovens, essa é uma troca incrível, assim, eu aprendo todo dia. E conversa vai começar a ver, alguém me soltou assim, eu falei, tá, mas você não viu o portal de notícia? Ela assim, portal de notícia? Você não entra no... E eu estava investindo muito em publi editorial e tal. Que é portal de notícia? Não, eu vejo a notícia no Insta, e se eu quero aquilo, eu entro naquele link e vejo aquilo. Aí eu falei, opa, né? Fiquei meio preocupada, eu falei... Gente, a gente não sabe o que essa geração quer. O momento de compra dele é totalmente diferente do que... Fiquei meio apavorada. Aí a gente falou, não, vamos fazer uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa, durava 20 e poucos minutos para preencher o questionário. A gente falou, meu Deus, não vai ter questionário quantidade mínima. Mas a gente teve mais de 700 respondentes completos, questionários válidos. Mesmo. Foi super bacana, e aí a gente, para conhecer esse novo público, que a gente viu que a gente já estava começando a entrar, essa nova geração, a geração Z, e a gente falou, será que a gente conhece esse público? E a gente começou a perguntar de mídias e tal, e a gente viu que ele escuta pouca rádio. Mas não quer dizer que eu vou deixar de fazer rádio. Eu tenho um trabalho de imagem de marca que a gente sabe... São questões diferentes. É diferente, claro que eu não vou deixar. Mas Você também fala com os pais, né? Exatamente. Hoje eu faço, às vezes, 2 spots. Um spot careta e um spot mais descolado. Dependendo da rádio, da CBN, eu vou pôr um tipo de spot. Eu crio 2 separados. E aí a gente começou a entender o que eles gostam, o que eles veem. E dali saíram as personas. A gente entendeu, todo mundo falava pra gente, cada coordenador falava assim, o aluno da FUB é X. E a gente viu que não. Mas era o aluno daquele curso, né? Sim. Que é totalmente diferente do aluno da engenharia, do aluno da medicina, do aluno da comunicação. E da assim, educação física. Exatamente. Então, assim, tem o aluno que não vive a FURB. Ele trabalha o dia inteiro, tem filho, ele só vai lá para ter a aulinha dele para ir embora. Sim, sim. E tudo bem, é esse o perfil. E a gente sabe em que cursos, a maioria dos cursos que eles estão. Sim. Agora, eu tenho o que vive, que está o dia inteiro, que normalmente o curso é integral. Ou semi-integral, né? Então já é um perfil de público, uma renda diferente, porque tem que ter uma renda melhor para estar o dia inteiro estudando, né? Tem tudo isso, ou ter algum apoio familiar. Então a gente começou a entender que a gente tinha muito público. E aí eu falo que a gente começou a trabalhar com data briefing. E começamos eu sempre que eu tenho uma campanha, eu apresento antes para o público interno, que também é outra coisa. Isso eu fazia desde a época do Eduardo, me chamavam de louca lá também. Mas era o meu pré-teste. Para validar, é óbvio, porque se você sai direto para o mercado, pode queimar a largada e... E dava certo, às vezes eles davam uns insights que às vezes era uma palavrinha que eu já resolvia ali, né? Não criava polêmica. Pré-teste é fundamental. Quando você tem campanhas grandes, é simplesmente necessário. Então, aí eu falei, eu tenho um público criterioso, né? Sim. Aí eu sempre apresento para eles. Só que agora a gente sempre apresenta um dado de pesquisa. A gente fez isso por causa disso, a gente isso. Aquela campanha do cachorro, que a gente pôs, a graduação não é tudo igual, a gente falou assim, gente, vão me pegar na rua ali, na cantina e vão rebater quando vê. Mas aí a gente apresentou, a gente falou por que a gente estava fazendo aquilo, que a gente queria sair do normal, mas queria jogar a reflexão, né? E na verdade a frase era... e foi criada internamente, tá? Pela minha equipe, maravilhosa. Um beijo para toda a minha equipe. E por causa da pesquisa, a campanha veio naturalmente. A gente não queria dizer que a gente era melhor, porque a gente acha isso arrogante, e talvez a gente não seja melhor para alguns públicos. Para aquele que às vezes realmente só precisa do diploma, às vezes... Sim. Talvez o EAD para ele funcione, né? Mas a gente queria mostrar que a gente tem diferença, sim.
Uhum. Aí era assim, não é tudo igual. Primeiro, começar uma frase com não, né? Vem da base da propaganda e se incomoda. Aí a gente já ficou assim, aí a gente chamou os alunos da ITEV e falaram assim, ó, o que você entendeu disso? Aí falaram assim, eu não entendi, mas não é tudo igual o quê? É a graduação? É a ITEV? É a pós? Ele falou, putz, não, é graduação. Aí foi aí que veio a frase, graduação não é tudo igual, a gente viu a necessidade. Aí tá bom, vamos pré-testar de novo. Eu lembro que eu falei pro meu filho, filho, o que você entendeu? Ah, entendi que a FURB é foda e eu tenho que escolher a FURB. Aí eu, Tem problema. Segue em frente. publicidade. E eu falei, é isso mesmo, é isso. Então entendesse. É isso. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Mas aí a gente foi apresentar para os professores, e o medo? Sim. E apresentamos os professores, mostramos dados e tal. Todo mundo amou, adorou. Maravilha. E a gente falou, nossa, a gente tava meio até com medo, assim, e quando eu fui apresentar, a minha equipe falou, ai, Fernanda, você tem certeza que vai apresentar? Eu falei, tenho, essa eu tenho que apresentar. E foi um engajamento, e até hoje eles falam, né, o cachorro realmente era o que a gente tinha mais medo de colocar ainda na rua, e no final teve uma situação tão grande que depois a gente deixou só o cachorrinho lá, que fez um baita sucesso. Então, são esses aprendizados, mas hoje eu falaria assim, não faço campanha sem dados, sem pesquisa, sem entender. Por isso que estar na coordenação do curso de publicidade agora me leva ao contato mais próximo dos alunos, não só dando aula a gente já tem, mas ter as experiências, o que eles estão vivendo, o que está dando certo, o que está dando errado, até para melhora de processo. Porque no processo de marketing é muito importante, na hora que a gente deriva isso, a estratégia se flexiona para a expressão da comunicação, é importante você ter dados que sustentam essa estratégia para mostrar que aquela ideia criativa está calcada naqueles dados, está respondendo aquele raciocínio ali. Tem um raciocínio lógico. Por causa disso, então isso. Isso aqui está respondendo a essa demanda por causa disso e tal. E aí a resposta, inclusive, do teu público na hora de um pré-teste e na hora do pré-teste especificamente, quando você está apresentando a argumentação, eu posso até não ter gostado, mas faz sentido isso aqui, né? E aí muda o nível da discussão. Tá, mas onde a gente pode aprimorar que seja entendendo o raciocínio? Não fica só, troca para verde porque eu gosto de verde. Ah, isso é delicado. São duas coisas que a gente cuida. Não é o que eu gosto, o que você gosta. É o mercado que meu... precisa. Exatamente. É o que tem adequação ao meu público. Delícia. E outra coisa que eu vivi já na universidade, uma vez um professor falou assim para mim, não tô vendo a campanha da FURB, Fernanda? Não vejo nada da FURB, não vejo nada da FURB na televisão, não vejo nada da FURB. Eu olhei para esse professor e falei assim, que bom, professor, porque se o senhor estivesse vendo, eu não estou atingindo o target, porque o senhor não é o meu target. Não é em você que a campanha está mirando. Sim. Se o senhor vê muita coisa da FURB, você me avisa que eu devo estar fazendo a mídia errada. Nunca mais me perguntaram, nunca mais. Porque teve a época em que se colocava outdoor na frente de casa de determinadas pessoas internamente para ela ver que a campanha está no ar. Eu me nego a fazer. E às vezes a gente tem que ter esse exercício no marketing, que nem sempre nós somos o público, né? E agora eu estava acompanhando lá o TikTok, essas coisas, a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo. E eu acompanhei uma agência chamada Purple, de marketing digital, e eles estavam numa discussão que eu achei maravilhosa, que é uma coisa que a gente está vivendo hoje, tentando mostrar internamente, é que assim, hoje tudo a responsabilidade é do Google, né? Então, se eu tive uma performance boa numa campanha, o Google que me trouxe. Só que a gente dá um crédito para o Google, que não é só o Google. O Google efetivou aquele resultado, ok, mas teve todo um trabalho anterior de branding que ninguém está contando, né? Então, assim, meu chamamento de campanha de inscrições, venha se inscrever na FURB, não é só porque ele olhou aquela campanha e decidiu. Teve todo um trabalho anterior também que a gente faz, os eventos da universidade, a gente faz uma interação, tem todo um trabalho de imagem de marca, que também tem que ser cuidado, que você não vê o resultado palpável, mas tem resultado na hora da decisão. Que é o que azeita a relação e ajuda a fechar, a construir essa percepção da pessoa para ela receber a mensagem do jeito certo. Exato. Da melhor maneira. Então, a performance, ela
Nem sempre ela ajuda um pouquinho a construir marca, mas a marca ajuda muito a conectar com a performance. Na verdade, a gente tem que usar os dois lados do cérebro na hora de construir a estratégia. Isso, e a gente só está dando crédito para o Google, que foi quem efetivou lá na ponta lá do funil a ação, né? Esquece de dar o crédito. O jogador de futebol recebe a bola na pequena área e chuta pro gol. Beleza, mas a bola para chegar até lá teve muita coisa para acontecer. Então, hoje a gente está no trabalho interno para mostrar isso, assim, não é do nada. E às vezes, tá vendo? Eu inventei aquele curso lá e a divulgação não foi boa, né? E será que era aquilo, estava no momento certo, né? O público estava preparado para isso. A gente trabalhou aquilo da forma ideal antes de colocar aquilo. E a percepção da marca está conectada com esse curso, com essa oferta. Nesse momento, a pessoa está entendendo do jeito certo para poder estar no momento de compra, né? Para poder realmente fechar o circuito, né? Exatamente. E aí, quando a gente pensa assim, que às vezes, né, choca um pouquinho, né, o público interno, mas eu tive todo o amparo, né, da gestão para fazer isso. E aí o que eu falo, quando você vem com um dado, é outra história, não tem discussão. E a tua decisão é muito mais certeira, muito mais confiante, né? Não tem dúvida. Fernando, eu queria aproveitar, nosso tempo está avançando, mas eu queria falar um pouquinho da integração da universidade com a indústria. Eu acompanho bem esse mercado, até por conta da minha própria formação de engenheiro e tudo mais, e durante um longo período a FURB era muito próxima da indústria. Eu percebo nesses quase 30 anos que eu sou formado, que teve um momento que houve quase que um hiato, né? Ou seja, começou a não haver uma comunicação tão efetiva entre a universidade e a indústria. Como é que está isso hoje? Porque eu considero, nós estamos numa região muito industrializada, onde a universidade tem um papel fundamental nessa conexão, até porque tem a ver com a empregabilidade do aluno que sai. Como é que está essa conexão? Que tipo de ação hoje o próprio marketing dá de sustentação para que fique mais fácil esse trânsito entre a universidade, a indústria e a universidade, para que a coisa de fato aconteça? Então, começou quando a gente organizou o Instituto FURB, em que ele estava aberto exatamente para essas demandas, né? Para buscar as demandas tanto das instituições públicas quanto privadas, né? E fazer esse elo com a universidade. E dali saiu a trilha da inovação. Legal. E a trilha da inovação são várias ações e a gente está agora tentando organizar isso e deixar isso mais claro. A gente acha que tem aí um ruído de comunicação, mas a trilha da inovação são ações que aproximem os problemas da iniciativa privada, que ela traga para a universidade e a gente coloca como desafio para os alunos. Legal. Então, dia 2 de maio a gente vai estar lançando a primeira etapa da trilha, em que as empresas trazem os desafios, elas podem escrever desafios, dores, né? Uhum. E os alunos têm tempo para desenvolver trabalhos ali, aí a gente desenvolve um hackathon, né? E a gente está vendo se vai ser modelo hackathon ou vai ser um pouquinho diferente, em que eles trazem as soluções e depois a gente fecha com a Feira da Inovação, lá no Campus 2. Então a gente quer para criar e fortalecer esse processo de aproximação, né? Então isso já vem acontecendo e a gente só quer fortalecer, né? Mas de outras formas também, assim, a gente tem se aproximado com outras, por exemplo, ontem mesmo ligou uma indústria têxtil de Pomerode para mim, falando assim, olha, a gente está aberto para campo de estágio, a gente está aberto, a gente quer trazer, pode trazer até os coordenadores aqui para conhecer a empresa, vamos marcar, e a gente até combinou de hoje marcar alguma atividade relacionada aí, para a gente fazer essa aproximação. Acho que é uma diretriz hoje da gestão. É um canal aberto. Desse canal aberto. Assim, então, seja qualquer área que a indústria vá, que a gente abrace isso e tente viabilizar esse processo. E tem também um relacionamento com o Centro de Inovação, que é bacana, né? Que vocês têm um modelo interessante aqui, que é diferente dos outros locais. O nosso é um sucesso, né? Porque ele é o único que está com mais de 100% da capacidade, já está faltando espaço, já precisa aumentar, né? E eu acho que foi um modelo que super deu certo. E essa aproximação com o Campus 2 foi riquíssima, né? Para os dois lados. Sim. O que a gente vê é que temos também um jovem diferente. Um jovem, esse é um desafio. É um jovem que
por exemplo, para estágio, ele tem um perfil diferente do da nossa época. Sim, com certeza. Né? Nossa época, vai daqui, pego, faz de tudo um pouco, quero Precisava nem ser remunerado, né? Nossa! Né? Começa por aí, né? Estágio foi assim, Começa sem por aí, né? remuneração. Sem remuneração. E hoje não, hoje ele questiona por que eu tenho que fazer isso, ele tem Tem uma aspiração de CEO já no estágio, né? exatamente, né? É mais que É mais criterioso. Então a gente tem que lidar com esse público diferente. E outra, muitos não querem ir para empresa, eles querem ser autônomos. Hoje, por exemplo, na área de publicidade, na área da publicidade, por exemplo, ninguém quer ir para agência de propaganda, que era um sonho na minha época. Ninguém, talvez uma área de marketing, mas eles querem ser freelancer, eles querem Profissional liberal. autonomia, né? Agora, eu não sei como o ChatGPT vai pegar porque o ChatGPT vai fazer muito do que eles estavam fazendo, Sim. vai fazer sozinho. Talvez eles vão ter que... O moedor de carne do ChatGPT é isso que até ontem eu estava falando e a gente conversou sobre isso na ACEB, que é a questão de não é só o ChatGPT, mas é a implementação da inteligência artificial nas etapas do processo de marketing. Vão fazer dois movimentos. Um é, sim, uma pessoa, do ponto de vista do autônomo, ele pode multiplicar sua capacidade produtiva. Isso é uma coisa que pode e deve acontecer, porque a entrega da inteligência artificial ainda tem que ser supervisionada, mediada por um ser humano, mas as empresas também que estão estruturadas, elas também vão poder multiplicar a sua capacidade produtiva. Isso significa que elas vão precisar contratar menos pessoas, com um aumento de produtividade, usando essas ferramentas auxiliares, se elas forem utilizadas corretamente, que é o que eu falo, dentro de um processo estruturado, com estratégia, com começo, meio e fim. Então, essa dinâmica aí ainda vai se estabelecer, e aí eu acredito muito que a gente tem que voltar para a base, que é justamente o que o Roberto tinha falado antes, os soft skills, o domínio fundamental dos conceitos, né? O entendimento, né? a parte humana mesmo. Ser humanamente humano em profundidade, ser mais do que um especialista, a gente fala o nexialista, a pessoa que consegue ligar os pontos, porque a inteligência artificial, ela trabalha no seu domínio, é uma coisa para fazer imagem, é outra coisa para fazer texto, Sim. A conexão entre isso para criar realmente coisas que fazem sentido e direcionar esse potencial todo, ainda precisa de um ser humano capacitado e habilitado. Não, eu falo para meus alunos, eu falei assim, muita coisa o ChatGPT vai fazer da nossa profissão, vamos ser claro aqui. Então, o que vocês vão ter que buscar um diferencial em relação a isso? Então, é usar o senso analítico mais aguçado, crítico, né? Então, você vai ter que ir além. E a criatividade para valer, né? Exatamente. Então, temos um desafio. E você tem que mostrar teu diferencial. Então, aí a base vai ser importante para desenvolver isso, né? Tem uma questão interessante, até com base no que a Fernanda acabou de falar para a gente, e também se baseando em uma série de, vamos dizer assim, dores que eu escuto ao longo dos últimos anos, principalmente de profissionais, né, que trabalham na área de serviço. Tá aí, talvez a universidade já está olhando para isso, mas está aí uma coisa que chama bastante atenção. Cada vez mais você tem o aluno terminando o ciclo dentro da universidade, pensando em empreender, pensando em ser um profissional liberal, e são poucos os cursos com cadeiras conectadas com vendas. Sim. Eu, como engenheiro, já fui chamado diversas vezes para capacitar engenheiros para venderem os seus próprios serviços, suas próprias empresas. Porque o cara empreende, coloca dinheiro e a primeira barreira que ele se depara, ele não sabe vender. E ele não foi preparado em momento algum dentro do ciclo universitário. E agora eu estou sendo xarope com isso, né? Em momento algum, o médico não foi preparado, o dentista não foi preparado, o engenheiro não foi preparado, o publicitário não foi preparado, o cara do marketing não foi preparado para vender. E isso é uma coisa que eu, particularmente, agora é uma reclamação do Roberto, não entendo por que não acontece. É verdade. Sabe? Eu não entendo por que não acontece, porque ninguém para pensar e dizer assim, cara, isso é necessário. Porque se existe uma demanda espontânea de profissional querendo fazer o seu jogo por conta própria, a gente tinha que oportunizar. Né, impostos
e vendas, né? A gente tinha que oportunizar, isso é um negócio natural, né? Não deveria nem ser optativo, quase que tinha que ser obrigatório. Porque é super útil tanto para quem quer empreender quanto quem vai trabalhar dentro de uma empresa. Na publicidade a gente tem uma cadeira de projeto experimental, que eles desenvolvem um projeto real para um cliente real, e que a apresentação é nessa linha. Vende teu peixe, você tem 20 minutos, é uma reunião, vende teu peixe. Né? Então a gente já tenta, e às vezes, poxa, estudei, fiz o semestre todo, você vai me dar 20 minutos, então, é a vida real. E 20 é bastante ainda. Eu daria 5. Aí, e eu acho que é para essa vivência, mas realmente não tem, e acho que até há um medo, um preconceito, um medo. Sim. E outra coisa que eu acho que, e isso eu queria deixar aqui, para os empresários aí, uma coisa que vai acontecer, a gente vai ter uma demanda maior também de alunos, de profissionais com deficiência ou profissionais, né? Por exemplo, a gente também falou da comunidade trans indo para a academia, estudando, querendo, né, sair da margem da sociedade. E a gente, cada vez que eu vejo, eu fico muito contente que a gente vê na universidade essa mudança, essa pluralidade, né? Isso vai chegar no mercado de trabalho, né? E pessoas competentíssimas, inteligentíssimas, né? E que a gente deve dar um olhar diferente para essas pessoas que sempre foram subjugadas, né? E que fazendo um trabalho incrível com todos os desafios dentro de uma universidade que vai fazer ano que vem 60 anos, que nem tem a acessibilidade que deveria, é um trabalho que agora é prioridade da nossa reitora. A gente já está começando a fazer o trabalho de acessibilidade. Para a inclusão ser completa, precisa ter todas as condições. Que a inclusão não seja só, porque até então a inclusão era por uma questão de lei, né? Eu tenho tantos por cento. Mas agora essas pessoas estão se preparando, né? Então, e vai chegar no mercado de trabalho. E as empresas têm que começar a olhar para isso. Elas estão preparadas para ter profissionais incríveis, mas que eles vão ter que saber receber todo esse pessoal, né? Legal. Fernanda, queria aplicar a nossa pergunta clássica, né? A última pergunta. Esse perfil novo, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas resumindo, né? Como é que você condensaria esse novo perfil do profissional que está indo para o mercado, que a gente gosta de chamar de novo hunter? Quais características que você gostaria de destacar que é importante, especialmente se a gente tem algum universitário, alguém que está se formando, essas características desejáveis e que vão ser absorvidas aí pelo mercado, né? Eu acho que ele tem que estar aberto a tudo, ele não pode chegar, e hoje o que eu mais vejo é isso, ele não pode chegar cheio de dedos, cheio de condições. Hoje, o profissional que chegar no mercado de trabalho, aberto a querer saber, aprender, com aquela fome de conhecimento e com a humildade de escutar muito no início, para depois você tirar suas percepções e agir. Primeiro, eu acho que ele já passa na frente, porque hoje tem pouco profissional com esse perfil. Hoje eu vejo mais gente cheia de dedos e condições do que sabendo tudo, né? E sabendo tudo, sem muito alecrim dourado, né? Exato, porque a gente escuta, a gente entra numa função nova, a gente quer primeiro escutar, ver, antes de tomar a decisão, né? E esse pessoal tem que escutar, tem muita coisa, né, para aprender também em loco naquele mercado. Então eu diria essa humildade é importante para você absorver e dali você construir a tua carreira. Eu acho que hoje está fácil se destacar em relação a isso. Quem pegar essa dicasinha vai se dar bem. Vai se dar bem. Legal, show de bola. Fernanda, só agradecer a sua presença aqui, eu deixar o DJ fazer as considerações. Foi uma satisfação conversar com você, muito legal revisitar toda essa temática da universidade, da FURB, né? A gente tem muito carinho pela universidade e sabe o quanto ela, ao longo desses 60 anos, foi fundamental para a nossa cidade, para a nossa região e para o Brasil, né? Pra você ter uma ideia, na engenharia química, a gente tinha alguns alunos estagiando na Petrobras com green diesel e tudo mais, né? Então, a FURB pioneira em muita coisa dentro de pesquisa e muito nos orgulha. Obrigado. E realmente foi uma conversa muito bacana. É legal essa dinâmica, uma visão do mercado numa instituição que tem uma estrutura, né? Tem uma certa rigidez estrutural que a gente sabe. Então, é muito bacana ver como você está trabalhando a partir disso para criar
novas propostas, novos significados e resultados de verdade, né? Com indicadores, Com né? indicadores baseados em fatos reais, né? Em dados, para ajudar a construir esse profissional do futuro, porque eu acho que do ponto de vista da nossa audiência aqui é super importante também entender como que estão vindo esses profissionais novos para o mercado, esses potenciais profissionais, né? Eu acredito muito na juventude, que eu brinco sempre que a gurizada nova vem com um novo sistema operacional instalado, né? Mas tem que aproveitar esse potencial também, e o que você falou no final ali, de ter a atitude certa, de querer ouvir, né? De não ser não ser criterioso demais, né? Tem que saber se colocar no mercado. Quem ouvir essas dicas e colocar em prática realmente vai se destacar e se dar muito bem agora e no futuro, né? Obrigado, Fernanda, foi muito legal essa conversa. Nossa, eu que agradeço, eu adoro conversar, né? E a FURB é muito rica por causa disso, dá para falar da FURB, trazer assim a minha experiência aqui, também fico muito contente, né? Eu agora completando 30 anos de mercado, estou bem contente. E uma coisa que eu queria deixar também registrado aqui, DJ, não sei se você sentiu isso também, isso em São Paulo eu não senti, eu senti aqui em Blumenau. Aí eu vou deixar uma dica aí para os RH. Principalmente na área de marketing, eu vejo toda vez que eles procuram profissionais, eles procuram as pessoas do mesmo segmento. Então, quando eu vim da Editora Abril, só vinha oportunidades para eu trabalhar em veículos de comunicação. Agora, tive essa experiência na FURB, não penso em sair da FURB, mas eu vejo que, assim, sempre há uma sondagem por instituições de ensino, né? As pessoas não estão procurando perfis diferentes, de áreas diferentes. Eu acho que se hoje eu quisesse trazer alguém para trabalhar comigo, eu queria de outra área, para trazer ideias novas que trabalham Uma visão diferente, né? Não para replicar modelos, entende? Se eu hoje fosse contratar alguém, eu não ia trazer ninguém que trabalhou na Uniaselv, na Unis, não ia. Eu ia de repente, que trabalhou na indústria têxtil e me traga ideias melhores. Então, acho que isso vale para a contratação dos nossos, né, futuros profissionais. Buscar gente também de segmentos diferentes para crescer com isso. Essa mensagem também que eu queria deixar no final. A gente não engessar em setores. Essa troca vai ser bem importante. Eu acho muito legal isso, porque tem aquele discurso do Steve Jobs que ele fala de conectar os pontos, né? E o profissional ele tendo experiências em áreas diferentes, ele tem pontos diferentes para conectar e tem mais experiências para contribuir, né? Exatamente. Então, essa é a minha mensagem aí, mas adorei participar. Valeu, obrigado. Legal. Obrigado, Fernanda. Vocês acompanharam mais um episódio do podcast Novo Hunter. Então, se você até é aluno ou professor da universidade, né, da FURB ou de outras universidades, aproveite a oportunidade que é acompanhar as nossas entrevistas no podcast O Novo Hunter. A gente sempre traz pessoas que fazem parte, né, dos negócios, que estejam em destaque dentro desses negócios, trazendo ideias muito relevantes e experiências muito consistentes. Então, já passaram aqui por essa mesa diversos empresários, diversos profissionais com muito conhecimento, e eu acho que você que de repente está aí finalizando seu curso ou no meio do curso pode ter uma vantagem competitiva ouvindo essas histórias, né? Faz toda a diferença. Eu sempre falo isso para meu filho que tem 17 anos, que ele aproveite o Novo Hunter e para os amigos dele ali do Terceirão da Barão, porque é muita oportunidade num programa muito bacana e diferente, né? Um canal que vale a pena acompanhar. Então, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau.